Bom dia! No Reavivados pela Sua Palavra de hoje, nós estaremos meditando um pouco no livro de Isaías, no capítulo 20. O capítulo 20 nos diz o seguinte: Sargão, o rei da Síria, enviou seu exército comandado pelo comandante em chefe para atacar a cidade de Asdod, e ele a conquistou. 3 anos antes disso, o Senhor Deus tinha dito a Isaías, filho de Amós: tire a roupa de pano grosseiro que você está vestindo e tire também as sandálias. Isaías tinha obedecido e havia andado meio nu e descalço. Depois da conquista de Asdod, o Senhor disse: durante 3 anos, o meu servo Isaías andou meio nu e descalço, como um sinal e aviso daquilo que vai acontecer com o Egito e com a Etiópia. O rei da Síria levará como prisioneiros os egípcios e os etíopes, tanto os moços como os velhos. Eles irão meio nus e descalços, com as nádegas descobertas, trazendo assim vergonha para o Egito. Então aqueles que confiavam na Etiópia e que se gabavam do Egito ficarão desiludidos e decepcionados. E os povos que vivem no litoral do mar Mediterrâneo dirão: vejam só o que aconteceu com aqueles em quem nós confiávamos e a quem fomos pedir proteção contra o rei da Síria. E agora, como é que nós vamos escapar? O capítulo 20 de Isaías fala sobre história e fala sobre juízo. Mas o que nós podemos aprender com o capítulo 20 de Isaías? Se nós pegarmos o capítulo 20, ele fala, que Deus cuida de um povo. Ele também mostra que Deus se comunica com o seu povo. Ele também nos diz que Deus usa profetas e pessoas para transmitir esperança. E ele também nos mostra que Deus pede coisas estranhas ao profeta para transmitir a mensagem, porque ele quer salvar os seus filhos. Bom, esse capítulo 20, ele está ligado aos capítulos anteriores e aos próximos capítulos também. Ele está falando da supremacia de Deus e que Deus de buscar segurança e a proteção naquilo que é pecaminoso. Nós vimos aí que o povo de Deus havia se esquecido do Senhor e colocado sua confiança no Egito e nos etíopes também. E quando essas nações elas foram dominadas, eles ficaram sem segurança. Eles perguntaram: como escaparemos? E agora? Quem vai nos ajudar? E agora, como nós escaparemos? E a resposta estava em buscar o Senhor. O versículo 2 e o versículo 3 fala que quando Deus fala, precisamos ouvir, precisamos estar atentos, precisamos obedecer. Como que Deus fala conosco hoje? Deus fala conosco hoje através da sua palavra, através da Bíblia, e devemos estar atentos à voz de Deus. Precisamos ouvirmos com atenção aquilo que Deus está querendo nos dizer. A Bíblia é Deus falando conosco. Deus, ele falou através do profeta Isaías, porque Deus, ele quer que cada um ouça a sua mensagem. Deus quer que cada um ouça a mensagem de salvação. Mas Deus também, ele usa, da mesma forma que ele usou Isaías naquele tempo, Deus também, ele nos usa. Ele usa cada um de nós para levarmos esperança para outras pessoas. O versículo 3 nos chama a atenção, nos mostra ali, nos chama a atenção que Deus, ele busca desesperadamente, ele procura desesperadamente nos salvar. E ele pede que seus profetas façam algo diferente para chamar a atenção do povo, para salvar o povo. Às vezes, o que Deus pede de nós não é o que nós gostaríamos de fazer, mas ele pede que nós façamos o melhor. Ele pede o melhor de cada um de nós. Nem sempre nós vamos entender o que ele pede,
mas devemos ser fiéis ao que ele pede. Se é Deus que pede, que sejamos obedientes. O capítulo 20, como eu já falei anteriormente, ele nos mostra o cuidado de Deus, a preocupação de Deus, o anseio, o desejo de Deus em salvar o seu povo. E aqui o capítulo 20 termina com uma pergunta: e agora? Como é que nós vamos escapar? O Egito e a Etiópia tinha sido dominada. E agora? E agora? Como é que nós vamos escapar? A resposta está ali em Atos 16. Vamos ler Atos 16, 31 até o 33. Diz o seguinte: eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas de sua casa. Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. E qual é a resposta? Crer e você será salvo, você e sua casa. Estudar a palavra de Deus e o batismo nas águas. Que resposta nós podemos dar? Quem vai nos ajudar? Como nós escaparemos? Escaparemos se confiarmos em Jesus. Que Deus nos abençoe, que nós possamos a cada dia realmente confiarmos nesse Deus tão maravilhoso que quer sempre o nosso melhor. Vamos orar? Obrigada, querido Jesus, pelo cuidado, pela proteção. Obrigada porque o Senhor nos ama. Obrigada porque o Senhor está sempre pronto a fazer o que for possível, a fazer sempre o melhor para que nós possamos ouvir da Tua palavra, para que outras pessoas possam ouvir do Seu amor. Da mesma forma que o Senhor usou o profeta Isaías para dar uma mensagem, que o Senhor também possa nos usar hoje para para pregarmos, para falarmos do Teu amor, e que nós possamos, Senhor, colocar a nossa vida em Tuas mãos. Nos dê um bom dia na Tua companhia, por Jesus. Amém.